Olá, coleguinhas, tudo bem? Professor Eliseu novamente. Estávamos falando na última aula sobre o sangue, o sistema hematopoético, como o sangue é produzido, certo? Hoje vamos dar continuidade. Essa parte da aula, ela já não está naquela página, pelo menos até o momento que eu estou gravando, ela não está lá naquela página, mas esse PDF está disponível lá no site, na parte de anatomia. É possível encontrar esse PDF, que é o PDF do resumo completo da anatomia. Bom, estamos aqui em sistema cardiovascular, que é o sistema que vai fazer a distribuição do sangue pelo corpo. O sangue que tem a função de levar para todas as partes do corpo, para todas as células do corpo, tudo o que é necessário para que cada célula possa sobreviver, certo? E a primeira coisa necessária para que cada célula possa sobreviver e produzir a energia necessária, né? Basicamente, falávamos lá no começo sobre a adenosina trifosfato, né, que é o ATP. Então, o ATP que é produzido na mitocôndria, eu falei o quanto é importante lembrar disso, lembrar que nas células temos as mitocôndrias e as mitocôndrias são produtoras de energia, são usinas de energia do corpo, e elas produzem as moléculas de adenosina trifosfato, que são as moléculas de ATP, as moléculas de energia no corpo. Essas moléculas que possuem essa ligação de 3 fosfatos, e quando essa ligação aqui é quebrada, ela libera uma quantidade de energia para o corpo poder assim utilizar e executar as suas funções celulares, suas funções orgânicas. Bom, aqui então em sistema cardiovascular, precisamos entender a importância dos pulmões nesse processo, né? Que o nosso coração ele tem essa função de bombear o sangue por todo o corpo, porém todo o sangue do corpo precisa passar pelos pulmões para receber esse oxigênio. Observe aqui que a molécula de adenosina trifosfato, de ATP, ela tem vários oxigênios, certo? Então, o oxigênio é extremamente necessário na produção dessas moléculas, certo? É extremamente necessário. Nós temos todos esses ozinhos vermelhos, são partículas, digamos assim, de oxigênio, certo? Esse oxigênio, então, vai ser necessário para que a vida possa existir, para que o corpo tenha energia e, portanto, o coração será responsável de mandar o sangue para os pulmões para que as hemácias elas possam pegar esse sangue nos pulmões e levar para todo o corpo, tá certo? Bom, então o sistema cardiovascular vai ser composto basicamente pelo coração, as artérias e as veias, certo? As veias são são vasos que vão levar o sangue para o coração. As veias elas vêm para o coração, elas entram no coração. As artérias elas saem do coração, elas levam sangue para fora do coração, certo? Então, basicamente, o que acontece? Precisamos entender juntamente aqui com o sistema cardiovascular a parte do sistema respiratório. Tá? Uma coisa puxa a outra. O nosso sistema respiratório ele vai ser, portanto, composto pela traqueia, brônquios e bronquíolos, que são os brônquios pequenos, né? Aí temos os alvéolos, o sangue e o coração, de certa forma, eles integram aqui, tanto que algumas nomenclaturas, não a maioria, mas alguns ainda classificam o sistema cardiovascular e o sistema respiratório como se fossem um único sistema, porque eles cumprem basicamente a mesma função. A função de um está diretamente associada à função do outro, certo? Então, basicamente como isso funciona? Nós temos aqui a narina, né, e a boca, narina e boca, né? Então, essa parte aqui, ela é compartilhada entre o sistema digestório e o sistema respiratório, tá? Toda essa parte aqui. É possível respirar aqui pela boca, certo?
assim como através do nariz nós passamos, por exemplo, as sondas nasointerais que podem servir para a alimentação, certo? Bom, agora, nessa região aqui, nós temos a narina, a boca, a cavidade nasal e a cavidade oral, a língua, a faringe que ainda faz parte dos dois sistemas, certo? E essa faringe, ela pode ser classificada em 3 divisões, certo? A parte nasal da faringe, ela pode ser chamada de nasofaringe, a parte oral pode ser chamada de orofaringe, e a parte da laringe, da faringe, que vai se encontrar aqui no finalzinho, aqui com a laringe, certo? É o que nós chamamos de laringofaringe, tá? Então aqui, orofaringe, nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, certo? Bom, agora, bem aqui, nesse pedaço, nós temos essa cartilagem aqui, que é a famosa cartilagem epiglote. A epiglote, ela tem uma função de fechar a laringe no momento em que o alimento ele vai passar aqui no momento que nós engolimos. Se você engolir, você vai sentir uma movimentação. Se você colocar a mão no pescoço e engolir, você vai sentir a movimentação da epiglote, que é a cartilagem que faz a função de não permitir que nós venhamos a engasgar, digamos assim, né, com algum tipo de alimento, com a água. Nos bebês, o bebê ele tem a capacidade ainda, quando nós nascemos, é possível engolir e respirar ao mesmo tempo. Por isso existe uma forma correta, um posicionamento correto para amamentar uma criança, porque ela pode engasgar com mais facilidade. Nós adultos já temos uma laringe e a cartilagem epiglote, o seu funcionamento, a sua estrutura perfeitamente formada. Então, no momento em que engolimos, a epiglote se fecha e nós não conseguimos respirar enquanto engolimos. Quando isso acontece, existe lá o engasgamento, certo? E aí vão entrar as técnicas, por exemplo, de primeiros socorros para fazer com que uma pessoa desengasgue, por exemplo, né? Agora, essa região aqui, propriamente na parte respiratória, nós vamos chamar de laringe, tá? Então, esse lugar aqui, aonde fica localizada a traqueia, nós chamamos de laringe. Certo? Então, a laringe, ela é onde fica a cartilagem epiglote. Muito bem. Então, nós temos atrás aqui um tubo que vai até o estômago, que vai descer aqui por trás e vai até o estômago, aqui mais ou menos. E na frente nós temos a traqueia. A traqueia é o tubo maior por onde vai passar o oxigênio, e aí ele vai se dividir aqui embaixo, nessa região chamada de carina, que é a divisão entre os brônquios, tá? Então nós temos lá os brônquios, e após os brônquios eles vão ficando menor até se transformarem nos bronquíolos, certo? Os bronquíolos são as tubulações menores do oxigênio. Basicamente, lá na ponta, no final de tudo, nós vamos ter os alvéolos pulmonares. Tá? Os alvéolos, então, seriam o quê? Os alvéolos. Eles seriam como bolsas de ar, tá? Bolsas de ar que vão ter o papel de encher, e ali vai acontecer o processo de oxigenação do sangue. Então, basicamente, um alvéolo é uma bolsa de ar que está totalmente, digamos assim, coberta de vasos sanguíneos, pequeninos vasos sanguíneos chamados de capilares, que é por onde o sangue vai passar. E nesse processo, né, um capilar é o quê? Um vaso sanguíneo tão pequeno
que por ele só passa uma artéria por vez, uma hemácia por vez, tá? Através de um capilar só passa uma hemácia por vez. E quando essas hemácias passam pelos capilares, elas vão ser oxigenadas. Então observa aqui que tem uma parte que está pintada de roxo, certo? Tem uma parte pintada de roxo e tem uma parte pintada de vermelho, certo? Uma parte roxa e uma parte vermelha. O roxo representa o momento em que o sangue chega no alvéolo sem oxigênio. E o vermelho representa o momento em que o sangue foi oxigenado. Quando o sangue chega sem oxigênio, ele está rico em gás carbônico. E esse gás ele vai ser expulsado para dentro do alvéolo, certo? E vai ser absorvido o oxigênio. Então, através da pressão aqui, o oxigênio ele vai entrar nos vasos sanguíneos, vai ser absorvido pelas hemácias e daqui ele vai ser enviado de volta para o coração, certo? Então veja que o sangue de fato, ele tem uma coloração diferente. O sangue cheio de oxigênio, rico em oxigênio, ele é mais líquido. Ele é mais líquido e mais vermelho. Você observa a coloração dele diferente aqui, né? E o sangue sem oxigênio, também chamado por aí de venoso, arterial venoso, o sangue venoso, o sangue sem oxigênio, ele é mais escuro e também é mais viscoso. Esse sangue pode ser chamado de arterial e de venoso quando nós falamos da circulação sistêmica. Na circulação pulmonar ele é invertido, mas na circulação sistêmica ele pode ser chamado de arterial e venoso, porque o sangue que corre nas artérias do corpo, de forma geral, as artérias da circulação sistêmica, ele é um sangue sempre rico em oxigênio, enquanto o sangue que corre nas veias é um sangue pobre em oxigênio. Então, quando se ouvir falar de sangue arterial e venoso, estamos falando do sangue oxigenado e desoxigenado, certo? Agora, é importante que entendamos a circulação pulmonar e sistêmica, certo? A circulação pulmonar e sistêmica diz respeito a essa diferença. A circulação sistêmica, certo? Eu vou desenhar aqui uma cruz, né? Para cima e para baixo representaria a circulação sistêmica. E aqui para os lados a circulação pulmonar. Então nós temos aqui os pulmões e os sistemas pulmonar e sistêmica, pulmonar e sistêmica. Né? Lembra daquele sinalzinho da cruz que geralmente quem é católico faz quando passa por uma igreja? Então, mesma coisa, pulmonar, sistêmica. Faz esse sinalzinho para memorizar, pulmonar, sistêmica. A circulação pulmonar é entre o coração e o pulmão e a circulação sistêmica entre o coração e o corpo, certo? E essa circulação vai se dar por meio de artérias e veias. Então, as artérias são vasos sanguíneos mais calibrosos, que possuem uma camada espessa ou uma camada de músculo, certo? Esse músculo que tem a capacidade de ajudar na pressão com que esse sangue é levado para o corpo, certo? Esse sangue ele precisa de pressão para que ele possa ir por todos os vasos do corpo e quando chegar aos capilares, ele conseguir ter pressão para fazer essa passagem para os capilares, porque os capilares eles são muito pequenos. Então, para que o sangue consiga se espalhar por todo o tecido, ele precisa de pressão, certo? E o movimento da túnica média, que é essa parte aqui, onde tem o músculo liso e o tecido elástico, essa parte ela vai ajudar nessa pressão. Bom, a artéria tem pressão, as artérias
da circulação sistêmica, elas carregam sangue oxigenado, você já entendeu isso, certo? Então, quando nós machucamos uma artéria, esse sangue ele sai com força, ele esguicha, como se fosse filme de terror mesmo. E o sangue da veia já é diferente, ou o sangue das veias na circulação sistêmica, pelo menos, né? A veia, ela não tem esse músculo liso, ela não tem essa capacidade de ela não tem toda a pressão do próprio coração, e ela também não consegue colocar mais pressão porque ela já não tem esse músculo liso capaz de fazer esse movimento. Agora, a veia ela vai ter um sistema, né? Um sistema diferente para conseguir fazer com que o sangue chegue de volta ao coração, porque às vezes elas levam o sangue de volta para o coração, enquanto as artérias elas levam o sangue do coração para o corpo. A veia ela possui um sistema de válvulas, certo? Essas válvulas seriam essa estrutura aqui que você observa, seria basicamente o seguinte: o sangue ele atravessa essa válvula, certo? E ao passar pela válvula, ele vai preencher essas cavidades aqui. Quando ele preenche essas cavidades, basicamente, elas fecham e não permitem o retorno do sangue. Então, o sangue ele vai voltando para o coração, passando por uma série ou por várias dessas válvulas. Por exemplo, o sangue que está voltando do pé para o coração, ele vai passando de válvula em válvula e assim ele não retorna, ele não é possível retornar. Como a veia ela não tem músculo próprio, né? Não tem essa camada mais espessa de músculo para movimentar, né? Para empurrar, ela não tem essa pressão toda, ela vai depender dos músculos da circulação esquelética, aqueles lá que nós vimos lá em cima, ela vai depender dos músculos do sistema muscular esquelético, dos músculos esqueléticos, para ter um auxílio ao empurrar, digamos assim, este sangue e fazê-lo retornar para o coração. Então nós falamos lá do gêmeo externo, do gêmeo interno, que formam aqui o gastrocnêmio, a panturrilha. Nas academias por aí, as pessoas falam que a panturrilha é o coração da perna, né? Porque ela exerce esse movimento e ela ajuda a fazer a circulação do sangue funcionar. Não é à toa que nós falamos muitas vezes, quando o sangue fica, quando nós estamos há muito tempo sentado, que é preciso, né, falamos isso em ergonomia, por exemplo, na matéria de ergonomia, é preciso movimentar o corpo para permitir a circulação do sangue. Tá? Então, no momento que nós começamos a andar, que nós começamos a nos mexer as pernas, o músculo, a musculatura esquelética, ela vai fazer força aqui ao redor dessas artérias e vai ajudar a empurrar, digamos assim, este sangue de volta para o coração. Então, precisamos entender, o músculo liso, ele está presente basicamente no intestino e nas artérias. Veias não tem. Músculo cardíaco está presente no coração. É o único lugar onde tem o músculo cardíaco. E o músculo esquelético, ele vai estar presente em todo o corpo e ele auxilia o sangue a voltar para o coração, certo? O sangue desceu para a perna, ele vai precisar voltar para o coração. A musculatura esquelética vai auxiliar o trabalho das veias, juntamente com aquela sequência de válvulas, a fazer com que este sangue volte, certo? E é uma tarefa árdua, é necessário o movimento, é necessário o esforço muscular, certo? Porque essas veias, elas carregam um sangue mais viscoso, um sangue mais
difícil de fluir, assim como era o sangue arterial. O sangue arterial, se você machuca uma artéria, o sangue escorre. O sangue escorre não, o sangue esguicha. Quando você machuca uma veia, o sangue escorre, porque ele é mais viscoso, certo? Então tem essa diferença, é importantíssimo nos lembrarmos disso, certo? E lembrando que o tipo de movimento que o músculo liso faz nas artérias e no intestino é o movimento peristáltico, tá certo?